O gestor industrial de uma usina toma dezenas de decisões por ciclo de fermentação, mas a maioria dessas decisões ainda é baseada em dados que saíram da Dorna há 40 minutos, coletados manualmente, analisados no laboratório, devolvidos ao processo quando a janela de correção já fechou. A usina IP, do Grupo Pedra, decidiu mudar essa lógica. Hoje vamos conversar com o time técnico da Buxi para entender como essa transformação aconteceu na prática e o que ela significa para qualquer usina que ainda opera no escuro analítico. Lucas, bem-vindo. Vamos conversar um pouco aqui no Radar de Strix. Boa tarde, João. Obrigado pela oportunidade. Sou o Lucas, consultor técnico de vendas da Buxi, focado em agronegócio e biocombustíveis, e é um prazer estar aqui novamente no Radar Strix para falar um pouquinho sobre tecnologia. Hoje, Lucas, o projeto na usina IP começou com um mapeamento de dores, uma análise estruturada de onde o processo estava fora do controle, e uma das lacunas identificada por vocês foi exatamente a medição de Brix no final da Dorna em tempo real. Do ponto de vista técnico, por que essa variável específica é tão crítica para essa tomada de decisão na fermentação e o que o gestor perde quando esse dado chega atrasado? O Brix no final da Dorna, ele é uma das informações mais importantes para quem gerencia a fermentação, porque ele mostra de maneira prática quão eficiente foi a conversão de açúcar em etanol. Basicamente é essa informação. Quando esse dado chega em tempo real, toda a equipe consegue tomar decisões no momento certo ali. Então, você consegue identificar as fermentações que terminaram adequadamente, avaliar possíveis desvios e definir com uma maior segurança o melhor momento de descarga de cada dorna. O problema é que hoje, geralmente, o que acontece é que essa informação chega muito tempo depois, horas depois. E olhando para esse cenário, a decisão já foi tomada. A gente está olhando para o passado. A dorna já foi descarregada e a oportunidade de corrigir qualquer desvio já foi também, foi perdida. Então, se houver qualquer açúcar residual acima do esperado, se houve alguma perda de rendimento ou formação excessiva de algum subproduto, o gestor ele só passa a saber disso quando já não tem nenhuma possibilidade de recuperação. Então, em uma operação, pensando numa operação dentro de uma usina com dezenas de dornas operando simultaneamente, esse impacto automaticamente se multiplica. Por isso que esse monitoramento online, ele não é único e exclusivamente falando de medição de Brix, mas sim pensando na capacidade de transformar essa informação em uma tomada de decisão, em uma ação imediata, permitindo com que a gestão, que tenha uma gestão mais eficiente da sua fermentação e, consequentemente, uma maior recuperação de etanol ao longo de toda a safra. Legal, Lucas. Muito bom ter essas informações, né? E essa tomada de decisão acontecendo em tempo real. E aí, Lucas, a usina IP desenvolveu, né, junto com a Buxi, uma solução de engenharia que ninguém esperava, uma automação de tubulação que permite um único equipamento, né, o NIR Online, monitorar 13 dornas em sequência. Essa não é uma decisão trivial, é uma decisão de engenharia que envolve CAPEX. Como esse projeto foi estruturado e o que muda na lógica de investimento quando o gestor percebe que não precisa de um instrumento por dorna? Isso é extremamente importante. Esse projeto foi um grande exemplo dessa parceria que a Buxi tem com os nossos parceiros, mas exclusivamente pensando desse projeto com a usina IP, porque o NIR Online, ele trazendo informação em tempo real, ela permite, como a gente citou anteriormente, o monitoramento de todas as dornas com um único equipamento. Então, isso foi possível graças a um sistema de automação desenvolvido em conjunto com a própria usina. A partir daí, foi visualizado que não era necessário ter um equipamento a cada dorna. Isso aumentaria o custo drasticamente. E sim que, com um único equipamento, em um ciclo de aproximadamente 1 hora, todas as dornas vão ser monitoradas, com o próprio sistema realizando a ambientação, a leitura da amostra e a limpeza ao final de cada dorna analisada, para que não tenha nenhum tipo de interferência ou contaminação de uma dorna para outra, que é muito importante. Essa mudança, né, de usar apenas um equipamento nesse processo de automação, ela representa uma grande economia de CAPEX, obviamente, e ao mesmo tempo garante com que a usina tenha informações precisas para o controle de processo em todo o seu sistema, não em um único ponto. E aí, até acho que trazendo um pouco de falar um pouco mais sobre esse caso, né? E falando um pouco dessa questão da curva também, né? Na usina IP, essa construção das curvas de calibração envolveu o laboratório de controle,
a equipe de processo e até o suporte técnico da Buxi. Esse trabalho em conjunto, eu acredito que não é só na etapa de implantação, né? A construção desse ativo específico para a usina. E aí eu queria entender como que o gestor industrial ele deve enxergar esse investimento inicial e o que ele habilita no médio e longo prazo, depois de estar, entre aspas, isso já em marcha, né? E andando junto à usina em si. Realmente, falando de NIR, né, a curva de calibração, ela é sem dúvida a etapa mais importante de todo esse projeto com o NIR. Ela é o coração de tudo isso. Essa curva de calibração que transforma o espectro gerado, a informação que o equipamento está trazendo, em uma informação palpável, confiável, em números, para que você tenha uma tomada de decisão dentro da usina. Então, e cada curva, ela é adaptada para cada usina. Por quê? Ela precisa refletir a realidade daquele processo, a realidade daquela matéria-prima que está sendo recebida naquela usina, e as condições operacionais de cada usina, de cada cliente que vai operar com o NIR. Então, por isso que a implementação do NIR Online, ele vai muito além de uma instalação do equipamento simples ali e rápida. Existe todo um trabalho de desenvolvimento, de validação e acompanhamento para garantir que esses resultados sejam entregues de uma maneira que represente realmente a sua operação. E é justamente nesse ponto que a Buxi e todo o nosso suporte técnico local tem como diferencial. A nossa equipe fica em Valinhos e essa equipe trabalha sempre muito em parceria, muito próxima à usina durante todo o projeto. Desde o início, para coletar amostras e ensinar como a ser feito isso, durante a construção da calibração também, e depois na validação desses resultados. Que a gente precisa ter essa confiança, essa confiabilidade de que os resultados estão corretos e condizentes com os resultados de laboratório. Então, existe sempre essa comparação. E o objetivo é garantir que o dado gerado no NIR, ele seja confiável o suficiente para essa tomada de decisão que a gerência vai sempre ter que fazer de uma maneira mais automática, mais ágil, para que você possa otimizar a fermentação, aumentar o rendimento, reduzir perdas, tudo isso que a gente já citou, e até mesmo servir como base para futuras estratégias de automação e controle avançado de processo, que você vai estar acumulando um volume de dados muito grande, o qual você pode visualizar o seu processo à frente, no futuro. Bem interessante isso que vocês acabaram construindo aí com a IP, né? E até um dos pontos que a gente olhou ali, o estudo de caso, a usina ela menciona que os próximos passos incluem o controle prescritivo do diagrama de ocupação, que é usar esses dados da batelada anterior para parametrizar a próxima batelada em tempo real. Do ponto de vista técnico, né, o que separa uma usina que já pode dar esse passo de uma ainda que não está pronta, assim, na visão de vocês? Excelente pergunta. Na prática, o que separa uma usina pronta para avançar no controle prescritivo de uma que ainda não está preparada é basicamente a qualidade e a consistência de dados que ela possui. Não adianta a gente falar de inteligência artificial, modelos prescritivos, automação avançada, se a gente não tem dados coletados para ter essas informações. Se a gente tem dados de maneira esporádica, com metodologias diferentes entre os turnos, ou sem nenhum tipo de histórico, a gente não vai ter não tem essa informação de maneira confiável. Então, antes de qualquer automação, é preciso a gente ter confiança nessas informações. E é justamente por aí que o NIR Online tem um papel fundamental, porque além de fornecer esses resultados em tempo real, ele cria uma base de dados contínua e padronizada durante o processo. Então, a cada safra, a usina vai acumulando mais e mais conhecimento sobre o comportamento daquela fermentação. E aí passa a entender melhor quais ações geram os melhores resultados, considerando variáveis de tempo, variáveis durante a safra que acontecem muito. Então, por isso que eu vejo o NIR Online não só como uma ferramenta de monitoramento, mas como uma fundação para os próximos passos de digitalização da usina. Quem começa a construir essa base hoje vai estar, com certeza, muito melhor preparado para implementar estratégias de controle avançado e automação daqui nas próximas safras, nos próximos anos. Legal que já tem não é um pensamento para agora, mas já pensando nas outras possibilidades, né? Que até é o gancho, acho que para a nossa próxima pergunta, que a usina, ela menciona que quer expandir essas curvas para essas novas variáveis. Ácido lático, identificação de contaminação, teor alcoólico na volante. Isso sugere que o modelo Lear ele não é algo estático, né? Ele cresce com o processo. E eu queria entender como que a Buxi estrutura essa evolução técnica junto com esse cliente ao longo da safra. Realmente, o NIR é um trabalho contínuo, né? Então, uma das grandes vantagens
do NIR Online é que a gente não vai terminar quando a primeira calibração estiver pronta, quando os primeiros parâmetros estiverem sendo lidos. Não. Na realidade, aí começa uma geração de valor ainda maior para a usina. Normalmente, o cliente inicia com as variáveis mais críticas do processo, isso é natural. E à medida que a própria usina, os operadores, todo mundo que está tendo essa informação, ganha mais confiança nos dados, confiança na tecnologia e acumula um histórico, novas calibrações podem ser desenvolvidas e aí novas informações passam a fazer parte dessa rotina operacional. Então, cada nova curva implementada, ela representa uma camada adicional de conhecimento sobre esse processo. A usina, ela deixa de fazer o monitoramento apenas de um parâmetro para enxergar cada vez mais um maior número de variáveis em tempo real, para enxergar o todo da sua fermentação, aumentando, consequentemente, a capacidade de controle e otimização da sua fermentação. Então, por isso que nós enxergamos esse projeto como uma parceria não curta, não num tiro curto, uma parceria a longo prazo. O papel da Buxi não é só ir lá, levar o equipamento, instalar e treinar, mas sim acompanhar o cliente na evolução do projeto, ajudando a desenvolver novas calibrações, validando as novas calibrações e os resultados em cima delas, e também na expansão de novas aplicações ao longo do tempo. E é dessa forma que o investimento continua gerando retorno ano após ano, transformando o NIR Online, o projeto do NIR como um todo, numa plataforma de monitoramento cada vez mais completa para a usina, não só focada em um único produto, um único parâmetro. Muito legal, Lucas, muito legal toda essa explanação, porque, de fato, não pode ser um projeto pontual, né? Ele tem que ser um projeto que ele vá não somente de uma única safra, mas que ele vá o tempo todo se desenvolvendo junto com as tecnologias que se desenvolvem em conjunto, né? Mas, assim, gostei desse bate-papo, te agradeço por participar aqui do Radar Strix. Com certeza a gente tem muito para explorar com relação a esse NIR, né? É uma tecnologia que, na minha opinião, ela está só começando, porque, igual a gente está aqui conversando, ela está o tempo todo em evolução, e não somente o que a gente vai medir, mas até mesmo o próprio equipamento, ele acaba evoluindo em conjunto, as curvas, etc. Então, são coisas que eu vejo que é o futuro das usinas aqui presente nesse bate-papo junto comigo. Então, obrigado novamente. Se você quiser também falar mais alguma outra coisa, que você possa também estar contribuindo, o que faltou, o que você pensou agora, esse é o momento. Não, mais agradecer mais uma vez ao Radar Strix pela oportunidade de poder compartilhar essas informações e novas tecnologias, sempre importante para o setor como um todo. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Quem tiver mais interesse, estaremos no evento da Fermentec também, então podemos bater um papo lá e explicar um pouquinho melhor, entrar em mais detalhes sobre como foi esse e outros projetos. Mas, no mais, é só agradecer em nome da Buxi, mais uma vez, a oportunidade e a parceria que a gente tem. Maravilha, Lucas. Obrigado. E para você aqui que continua nos assistindo, né? É interessante porque, de fato, a usina IP ela não comprou um instrumento NIR, ela construiu uma infraestrutura de decisão para toda essa fermentação. E ela está usando esses dados de hoje para preparar essas operações autônomas amanhã, né? A pergunta que fica para o gestor industrial que nos assiste é: quanto tempo ainda vai operar sem esses dados enquanto o processo segue em frente sem esperar? Para você que acompanha a Strix e quer aprofundar essa tese, nós transformamos essa conversa em um material executivo completo. Acesse o link que está aparecendo aqui na tela ou na descrição do vídeo para baixar o documento diretamente no nosso site. O YouTube é só o começo. Inscreva-se no canal e acompanhe a Strix para continuar recebendo inteligência estruturada sobre decisões industriais no agro. Até a próxima!